Sejam bem-vindos ao SC1. Vamos para mais um episódio. Hoje falaremos sobre a evolução histórica das políticas públicas no país e contaremos com a presença ilustre de nossa querida Bianca Santana, enfermeira formada pela Universidade Federal da Bahia, e ela estará nos auxiliando e agregando mais e mais informações durante o período de 1980 a 2000. Olá, bom dia a todos. Eu sou Bianca Santana e vou estar nessa conversa hoje com nossa querida Ramime, falando sobre essa evolução histórica. Espero que possamos passar da forma mais leve possível para que todos possam entender e se interessem mais por esse assunto. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E assim, eu quero que vocês entendam que iremos caracterizar períodos curtos, a fim de facilitar a compreensão de vocês, nossos ouvintes, né? Iniciando dessa forma pelo ano de 1981 até 1985. O cenário político e econômico ainda se encontrava sob regime ditatorial militar, sendo chefiado pelo general João Figueiredo, e isso dura até 1985, ou seja, um bom tempo quando se trata da ditadura militar, não é mesmo? A inflação estava na casa de 100% ao ano, ou seja, um completo absurdo, e o país se encontrava numa recessão econômica. Em 1981, houve também a criação da CONASP, que era ligado ao INAMPS. A CONASP era o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. Houve também, dessa forma, o aumento na fiscalização da prestação de contas apenas daqueles que prestavam serviços. Só eles, né? Houve também a reversão do modelo médico-assistencial, visando justamente o aumento da produtividade do sistema. Houve também a eliminação da inatividade do setor público, da hierarquização, da criação do domicílio sanitário e revisão do mecanismo do financiamento do FAS, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. E, para completar também, ainda no ano de 1981, houve a implementação do PIAS, Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no Nordeste do país. Em seguida, há a desvalorização de 30% no câmbio, a retração fiscal e o início do movimento Direta Já, que foi um movimento, para quem não sabe, né, um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República, né? A Previdência também passa a comprar e pagar serviços prestados por Estado, municípios, hospitais filantrópicos, públicos e universitários. A OPAS e a Unicef, o Fundo das Nações Unidas, passam também a recomendar estratégias de dias nacionais de vacinação, né, para tentar erradicar o poliovírus. Essa era a maior intenção dessa recomendação da OPAS e da Unicef. E houve também a criação de comitê interorgânico de controle de doenças transmissíveis. O ano de 1984 foi um pouco mais longo, isso porque as manifestações do movimento Direta Já só aumentam e há uma emenda das eleições diretas voltada e derrotada com grande ausência de deputados. A inflação de 223% em virtude da deteriorização das contas públicas e alto grau de indexação da economia. E esse fato é um fato bem interessante. Após um tempo, escutam a recomendação da Unicef e da OPAS, até que a estratégia de multivacinação é introduzida em alguns estados do Brasil. A SNABS, Secretaria Nacional de Ações Básicas, passa a ser a unidade orçamentária responsável pelo suprimento de imunobiológicos para o PNI, ou seja, implementando no sistema de aquisição, distribuição, controle de qualidade e desenvolvimento tecnológicos de imunobiológicos. Há também a publicação de distribuição da primeira edição do Manual de Vacinação do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. O cenário político e econômico no ano de 1985, contamos com a redemocratização com eleições indiretas de Tancredo Neves, que foi eleito, porém ele não assumiu. Passou esse cargo para seu vice, José Sarney. E houve também o combate à inflação, que estava absurdamente absurda, bem redundante, mas estava absurda.
Com relação à poliomielite, que eu havia comentado anteriormente, havia uma proposta para erradicar a transmissão do poliovírus selvagem, que é aprovada pela Conferência Sanitária Pan-Americana. É criado também o Subsistema Nacional de Controle de Doenças Transmissíveis e, para finalizar os principais acontecimentos no ano de 1980 a 1985, há também a publicação e distribuição da primeira edição do Guia de Vigilância Epidemiológica. Ou seja, conseguimos perceber que, apesar de todo o cenário político e econômico caótico e caos também no âmbito da saúde, as condições tendem a melhorar a partir do que vimos, não é mesmo, Bianca? Pelo menos vamos acreditar assim. Bom, eu vou deixar para as pessoas que estão nos ouvindo decidirem se esse cenário está melhorando, tudo bem? Agora, vou falar um pouco para vocês dos anos de 1986 a 1990. Como já foi comentado por Romini, José Sarney está no cargo de presidente do Brasil. Ele vai ficar do dia 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. Em 1986, mais precisamente no dia 28 de fevereiro, foi implementado o Plano Cruzado, que buscava uma estabilização econômica em uma época em que a inflação chegou em uma taxa anual de 517% nos primeiros meses do ano. Isso mesmo, 517%. Porém, nesse mesmo ano, o Plano Cruzado fracassou. Duas medidas importantes que a gente pode apontar desse plano foram a mudança do sistema monetário para o cruzeiro e o congelamento de preços. Esse foi um ano importante também para os quesitos sanitário e social. O primeiro ponto foi o Plano de Ação para a Erradicação da Poliomielite no Brasil. Já dando um spoiler para vocês, a gente consegue esse feito ainda nessa década. O famoso Zé Gotinha também vai aparecer nesse ano, como símbolo das campanhas de vacinação contra a poliomielite, e também tinha o objetivo de atrair uma maior atenção das crianças para essas campanhas de vacinação. Agora, se estamos falando de 1986, não podemos deixar de falar da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu entre os dias 17 e 21 de março. Foram 5 dias de debates que se mostraram cruciais na criação do SUS, Sistema Único de Saúde, sendo a primeira conferência de saúde aberta para a participação dos usuários. As conclusões da conferência incluíram a necessidade da ampliação do conceito de saúde e mudanças legislativas para que ocorresse uma reforma significativa no sistema de saúde do Brasil. O ano de 1987 já vai começar poderoso, com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no dia 1º de fevereiro, por José Carlos Moreira Alves, então presidente do STF. Mas assim, os anos seguintes não vão ficar atrás em quesito notícias poderosas. Em 1988, no dia 3 de agosto, mais precisamente, é redigido pela Assembleia Nacional Constituinte o texto que vai definir o fim da censura e da tortura, garantindo assim uma liberdade de expressão para a população e a imprensa. Além disso, temos a promulgação da nossa querida Constituição, chamada também de Constituição Cidadã. Isso ocorreu no dia 5 de outubro, e entre os seus muitos artigos, a Constituição vai garantir a igualdade de direitos para todos os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza, além da saúde se tornar um direito de todos e dever do Estado. Já 1989 ficou marcada pela realização das primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960, sendo a diferença de 29 anos, tendo Fernando Collor de Mello como 32º presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato do PT, nas eleições. Agora eu vou puxar um pouco a memória de vocês. Lembra quando falamos lá em 1986 sobre o Plano de Ação para Erradicar a Poliomielite? Finalmente chegamos no ano do último caso de polio no Brasil, o que definitivamente foi uma grande vitória para o nosso país. Além disso, vamos ter o início da campanha de controle da hepatite B, com a vacinação iniciando na Amazônia Ocidental. Fernando Collor de Mello vai tomar posse em 1990, e as primeiras medidas do que vai ficar conhecida como Plano Collor são aprovadas pelo Congresso Nacional. Nesse ano também vai ser sancionada a lei que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Mas, se vamos falar em sistema de saúde, 1990 com certeza é um ano importante. No dia 19 de setembro, vai ser promulgada a Lei 8080, que regulamenta o nosso SUS, definindo seus objetivos, competências e atribuições, organização, gestão, que inclui também a financeira, e seus princípios, além de outros pontos de extrema importância, como a criação do subsistema de atenção à saúde indígena. Nesse ano ainda vamos ter a Lei 8.142,
e vai dispor sobre a gestão participativa do SUS e a sua alocação de recursos. Uma curiosidade que a gente também pode falar sobre esse ano é a evolução das coberturas vacinais para índices em torno de 90%. Se tem algo que todos sabemos, é a importância da vacinação. Então essa com certeza é uma boa notícia. Para encerrar essa conversa dos anos de 86 a 90, quero apenas apontar alguns fatos que são importantes, como é o caso da maior participação dos movimentos organizados da sociedade nos conselhos de gestão nacional, justamente nos setores de saúde, previdência, educação e trabalho. Nessa época ainda não havia uma gratuidade no setor educacional, mas isso também vai ser um cenário que muda com a Constituição de 1988. Nesse momento, a população brasileira era composta majoritariamente por uma massa de leigos e analfabetos. Além disso, um desarranjo social produzido pelas altas taxas de inflação instaura um estado de pobreza para cerca de um terço da população brasileira, o que sim é uma taxa muito grande. Então, não podemos negar a evolução que tivemos nesses anos, com a Conferência Nacional de Saúde, a Constituição e o próprio SUS. Porém, da mesma forma, não vamos negar que muita coisa ainda precisa ser mudada. Mas e aí, Ramime, como ficam os próximos anos? Quanta informação, não é, ouvintes? Mas vamos lá, conhecimento nunca é demais, né? Então, no ano de 1991 a 1992, houve a eleição de Fernando Collor de Mello, que foi implementada uma política neoliberal privatizante, com o discurso de reduzir ao Estado mínimo. Porém, na prática, a gente sabe, né? Tudo é diferente. E a redução de gastos também atingiu o setor da saúde. A primeira NOB, Normas Operacionais Básicas, foi editada em 1991, visando regular a transferência de recursos financeiros da União para estados e municípios, planejamento das ações de saúde e mecanismo de controle social. A NOB de 91 foi justificada pela inviabilidade conjuntural regulamentar do artigo 35 da Lei 8.080, que ela definia o repasse direto e automático de recursos do Fundo Nacional aos fundos estaduais e municipais de saúde. Ou seja, ela redefiniu a lógica de financiamento e de organização do SUS, instituindo o sistema de pagamento por produção de serviços, que, inclusive, vigora até os dias atuais, né? Os estados e municípios eles passaram a perceber, portanto, por produção de serviço de saúde, impondo um modelo de atenção à saúde voltado para a produção de serviço e avaliado principalmente pela qualidade de procedimentos executados e dos resultados alcançados. E logo após também, né, devido à criação do SUS e do comando centralizado do sistema ser do Ministério de Saúde, o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ele tornou-se ultrapassado e foi extinto em 1993. Um dos principais acontecimentos dos anos de 1993 a 1995 foi o processo de impeachment que o presidente Fernando Collor de Mello sofreu, devido à insatisfação popular da política econômica que ele adotava. Esse impeachment envolveu uma enorme mobilização, né, da população e o Itamar Franco assumiu a presidência logo após. E o ministro também da Previdência, Antônio Brito, em razão do aumento concedido aos benefícios dos previdenciários do INSS, alegou não ter recursos suficientes para repassar para a área da saúde e determinou que, a partir daquela data, os recursos recolhidos da folha salarial dos empregados e empregadores seriam destinados somente para custear a Previdência Social. E essa conjuntura caótica agravou ainda mais a crise financeira no setor da saúde. Já não bastava, não é isso? Vamos agora para os últimos 5 anos que iremos conversar hoje, de 1996 a 2000. Primeiramente, vou falar alguns pontos políticos e econômicos que foram importantes nesses anos, e depois vou passar para os pontos ligados à saúde. Tudo bem? Então, nesses anos, de 1996 a 2000, temos um controle da inflação com a consolidação do Plano Real, que levou a uma maior estabilidade econômica. Vamos ter também uma expansão econômica, uma ampliação na área industrial, principalmente automobilística, um aumento do salário mínimo, do PIB e da dívida pública. Além disso, vamos ter uma reforma do Estado, com privatizações de empresas estatais, criação de agências regulatórias e mudanças na legislação.
Já agora na saúde, começando com o ano de 1996, temos o início do acesso e distribuição de medicamentos aos portadores de HIV/AIDS. Outro ponto vai ser a redefinição do modelo de gestão do SUS, que disciplina as relações entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Em 1997, vamos ter a criação do Piso de Atenção Básica, que é o PAB, que trouxe duas inovações importantes para o SUS. Primeiramente, é o reforço explícito das ações básicas e preventivas de saúde, estabelecido no interior do Sistema Universal. E outro ponto é que ele introduziu um mecanismo redistributivo em termos de recursos por meio da fixação de um piso mínimo nacional, definido como um per capita por habitante por ano. Ou seja, na atenção básica, substituiu-se o tradicional critério de oferta de serviço, que é o repasse de recursos de acordo com o número de pessoas atendidas, pelo critério da demanda, que é um repasse de acordo com o número de habitantes. Indo agora para o ano de 1998, temos a criação do Sistema Nacional de Transplantes. E o que é isso? É o serviço federal, que é responsável pela coordenação de todo o processo de captação e distribuição dos órgãos doados. E é hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. Nesse ano também foi criado o Plano Estratégico de Mobilização Comunitária para o combate à dengue. Sabemos que é um problema e em muitos lugares ainda tentamos controlar até hoje. Já em 1999, houve a criação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai ter por finalidade promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços que são submetidos à vigilância sanitária, assim como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários. Entrando agora no último ano, que é o ano 2000, houve a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, que vai regular o mercado de planos privados de saúde, por determinação da Lei nº 9.656. Bom, gente, espero que todos tenham gostado do programa. Eu agradeço muito a Ramime por ter me convidado e pode me chamar mais vezes, hein? Estarei sempre à disposição. Então, pessoal, chegamos ao fim e espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de todos e de Bianca. Foi muito bom ter você aqui compartilhando seus conhecimentos conosco. E para os nossos ouvintes, esperamos vocês no próximo episódio. Beijos!